Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Está bom este lugar, né, irmãs? Deus está aqui. Amém? Cumprimento a amada igreja do Senhor com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já se faz presente, como a irmã Janete orou aqui, né? Se esse culto já tivesse acabado agora, né? Nós já estávamos já com a nossa bênção garantida, porque Deus falou bastante nessa tarde, através das irmãs, através dos louvores, né? A palavra introdutória, a palavra, né, do devocional que foi lida aqui também, que é uma bênção esse devocional. Eu convido os irmãos a abrir as suas Bíblias, irmão, no livro de Isaías 33, palavra que está no nosso devocional nessa tarde, né? Vamos ler até o versículo 6, do 1 ao 6. Isaías 33. Que Deus venha revelar a sua vontade nessa tarde. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Nos diz assim a palavra do Senhor, o texto, né, o texto no cabeçolho aqui, diz: os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Jerusalém será restaurada, a sua glória e felicidade. Nos diz assim a palavra do Senhor: ai de ti, despojador, que não foste despojado, o que ages perfidamente contra os que não agiram perfidamente contra ti. Acabando de despojar, serás despojado. E acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. O Senhor, aleluia, Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu nosso braço cada manhã, como também nossa salvação em tempos de tribulação. Ao ruído do tumulto fugirão os povos, e a tua exaltação as nações serão dispersas. Então ajuntar-se-ão o vosso despojo, como se apanha o pulgão, como os gafanhotos saltam, ali saltará. O Senhor é exalçado, pois habita nas alturas. Encheu a Sião de retidão e de justiça. Aí no versículo chave do nosso tema de hoje diz assim: e haverá estabilidade nos tempos abundância de salvação, sabedoria e ciência, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Amém, queridos? Podeis assentar em nome de Jesus, né? Esse devocional que nós temos hoje, eu escutando as irmãs ministrarem pela rádio no programa de manhã, eu me maravilhava de ver, né, o estudo da irmã Silvana juntamente com a irmã Cristina Bastos, né? E foi lida também pela irmã Patrícia nessa manhã. Eu me maravilhava, digo, Deus está levantando mulheres aí cheias da graça, cheias da unção, cheias de sabedoria, né? Porque estamos vivendo tempos difíceis, né? E sabemos que vai ficar pior, como as irmãs falavam hoje. Não vai melhorar, vai ficar piorando cada vez mais, irmãos. Do jeito que vai o mundo, né? Já está começando a perseguição nas igrejas, a perseguição dos cristãos que não havia. Agora, esse ano aí, Satanás se levantou com tudo contra a igreja. Então, esse capítulo, né, de 33 de Isaías, nos fala, né, sobre o caráter do cidadão do reino. Judá e Israel estavam sendo oprimidos pelos assírios, ali havia, né, uma perseguição, havia uma crise política, uma crise financeira, uma crise espiritual na nação. E então, né, Deus está dizendo nesta palavra aqui hoje de tarde que vai enviar um juízo, irmãos. E eu creio, irmão, pelo que eu vi hoje, pelo que eu escutei hoje, está perto o juízo do Senhor. As pessoas estão brincando com Deus, a maioria estão brincando com Deus, né? Falando mal dos cristãos, falando mal da igreja, falando mal dos pastores, mas eles não sabem que eles não estão se levantando contra os pastores, contra o povo de Deus, estão se levantando contra o próprio Deus.
E Deus não vai ficar sem resposta, irmãos. Eu falava com Deus nessa manhã, digo, meu Deus, o Deus vai enviar, mas pode nós estar juntos nesse juízo. Mas Deus vai dar livramento para a igreja, para o seu povo. Ele vai guardar o seu povo. Mas aqueles que estão nos oprimindo, aqueles que estão fazendo o mal, né, que estão trazendo lutas, esses aí eles vão sofrer com o juízo de Deus. Nós temos a certeza da nossa salvação, que estamos salvos em Cristo Jesus. Sabemos que nós estamos procurando nos firmar a cada dia as nossas raízes em Jesus, né? Então essa certeza, essa palavra que foi lida nessa tarde, nessa manhã, né, que nos fala de estabilidade, e quer dizer segurança, né? Saber em quem nós estamos seguros, quem é a nossa segurança, em quem está firmada a nossa raiz, né? Então ali começaram com uma oração: Senhor, tem misericórdia de nós, pois em Ti esperamos, ser Tu a nossa força cada manhã, nossa salvação na hora do perigo. Aleluia. Lá no versículo 14, eu lendo todo esse capítulo, né, que nos fala do caráter do cidadão do reino, nos fala: em Sião os pecadores estão aterrorizados, o tremor, né, se apodera dos ímpios por causa do juízo de Deus. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno. Aleluia! Esse vai estar firmado no Senhor. Aleluia! Esse não vai sofrer esse dano do juízo que o Senhor enviará. Aleluia! Então eles perguntam: quem de nós vai conviver com o fogo consumidor? Né? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Aquele que anda corretamente e fala o que é reto, aquele que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos às tramas de assassinato. Está falando tanto literalmente como na parte espiritual, e a palavra de Deus nos manda nós ser sóbrios e vigiar, irmão, que o inimigo não está para brincadeira. Ele, se possível, ele vai, né, afetar até os escolhidos de Deus. Se nós não estivermos com as nossas raízes firmadas em Cristo, né, nós temos que cuidar das nossas raízes para não estar contaminada com outras coisas, com outros nutrientes, às vezes de outras raízes que se misturam, né? E às vezes nós pegamos alguma coisa de outras raízes que não é da palavra de Deus, que não vai nos levar a uma eternidade com Deus. Pode nos tirar a nossa salvação. Aleluia. Então o Senhor nos traz um alerta nessa tarde, uma advertência para nós, né? No 16 diz assim: o homem habitará nas alturas, seu refúgio será a fortaleza das rochas, terá suprimento de pão, né? A água não faltará, os seus olhos verão o rei. Essa é a promessa que Deus tem para o tempo de hoje, para nós cristãos, para nós salvos em Cristo pela fé. Então nós vamos ver o rei no seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. O 18 diz assim: em seus pensamentos, você lembrará terrores passados. Onde está a sua segurança? Aleluia, glorificado é o nome de Deus. Será que a nossa segurança está estável ou ela está instável, irmãos? Então nos fala que nós temos que ter estabilidade que precisamos estar em Jesus, queridos irmãos. É solamente em Jesus que nós vamos alcançar, né, essa estabilidade para nossas raízes, porque a raiz é o que sustenta a árvore, né? Ela está cravada no chão e ela que sustenta a árvore. Se a árvore estiver balançando com qualquer vento, qualquer tempestade, essa raiz não está firmada. Aleluia. Ela está instável. Aleluia. Né? Então esse tempo que nos fala essa palavra do capítulo 33, é o tempo das alianças que o povo de Deus fazia com outros povos, e ali se misturavam,
né? E pegava os costumes muitas vezes dos outros povos. Mas Deus nos fala que hoje é o tempo que Deus vai cumprir essa promessa. Então é para agora, é para hoje. Nós temos que nos preparar, irmãos. Se nós não tivermos com as nossas raízes bem firmadas, bem estabelecidas, né? Bem estabilizadas mesmo, como nós temos que estar, irmãos, nós podemos perder, né, a salvação da nossa vida. Aleluia. É tempo de alianças, e o tempo que Deus vai cumprir essas promessas é hoje. Aleluia. Então nós temos que agradecer a Deus por nós termos a salvação em Cristo Jesus. Se nós somos salvos em Cristo Jesus, nós temos um ensinador, que é o Espírito Santo, que nos alerta através da sua palavra, né? Através de pessoas, ele coloca aqui em cima do altar, os nossos pastores que nos ensinam, os ensinadores da palavra. Nós temos, né, como nos defender, né, de toda obra contrária que queira nos tirar dos propósitos que Deus tem com nós. Aleluia. Deus trabalha com princípios, queridos irmãos, queridas irmãs, né? E o princípio principal que Deus trabalha é com tempo. A Bíblia diz que o Senhor tem tempo para todas as coisas debaixo do céu e em cima da terra. Todos temos, são vários tipos de tempos que Deus trabalha, como lá em Eclesiastes nos fala, né? Que ali há tempo determinado para todas as coisas, mas o tempo é o Senhor que vai determinar para nós a hora da nossa vitória, a hora, né, que Ele vai querer nos dar a resposta para nossos questionamentos, para nossas orações. Então é no tempo de Deus. O tempo de Deus tem épocas, tem amores, tem dores, né, tem a velhice. Então nós vamos passar por vários tempos na nossa vida. Aleluia. Nós temos que aprender a esperar o tempo de Deus para nossas vidas. Glorificado é o nome do Senhor. Então essa palavra nos diz que nós vamos ter abundância de sabedoria, abundância de ciência e abundância de salvação. Aleluia. Mas que o temor do Senhor abrirá esse tesouro para nós, queridos irmãos. Olha o que Deus fala para nós nessa tarde. Tesouro é uma coisa valiosa que os antigos guardavam, né? Às vezes não tinha como investir em bancos e coisas, então eles investiam em joias, em coisas de valor estimativo, valor de coisas de famílias. Então eles guardavam as suas joias, seus tesouros, muitas vezes em vasos de barro, enterravam, né? E sabemos, né, que as histórias nos contam, nossos pais contavam, né, que esses tesouros às vezes eram descobertos. Alguém achava enterrado no chão, no meio do barro, perto de rio, e muitas vezes enriqueciam as pessoas com esses tesouros que não eram deles, né? Ilícitos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então o Senhor nos diz que o temor do Senhor, Ele abrirá esse tesouro. Então o temor do Senhor, irmãos, é a chave. Aleluia. Temer ao Senhor não é ter medo do Senhor. Aleluia. É reverenciá-lo. Aleluia. É ter o Senhor em alta estima na nossa vida, na nossa fé. Aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Então nosso tesouro, irmãos, nós podemos, esse tesouro está dentro de nós, e a chave Deus nos deu na nossa mão. A chave da vitória para abrir esse tesouro está nas nossas mãos, queridas irmãs. Nós podemos abrir, aleluia. Eu sinto a presença de Deus nesta tarde, queridos, Deus nos ensinando, Deus nos mandando. Você tem capacidade. Se você teme ao Senhor, você é capaz de abrir esse tesouro que o Senhor colocou à nossa disposição, que é a sua palavra que nos ensina, aleluia, que nos mostra o caminho certo para nós seguir. Não é qualquer caminho, mas é o caminho de Jesus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Então a fé nossa, irmãos, não é falta de enfrentar problemas. Aleluia. Não é porque nós temos fé, nós não vamos ter problema, não vamos ter lutas, não vamos ter tribulações, mas nós vamos passar sim, queridos irmãos, mas nós vamos ter sabedoria do céu. Nós vamos pedir para o Senhor Salomão, o que ele pediu quando ele foi, né, a ser o rei de Israel. Ele não sabia nada, não sabia nem falar. Dizia ele: meu Deus, o que eu vou fazer com esse povo? Como é que eu vou fazer para entrar e sair, para dominar essa multidão de gente? O que ele fez? Quando o Senhor se apresentou para ele: pede o que tu queres, Salomão. O que o Salomão pediu para o Senhor? Sabedoria. Eu quero sabedoria. Ele podia pedir qualquer riqueza, qualquer outra coisa para o Senhor, mas se Deus desse sabedoria para ele sabia administrar todo o ministério dele como rei,
para entrar e sair naquela nação, para conduzir aquela nação. Aleluias, glorificado é o nome do Senhor. Então, se nós, queridos irmãos, não temos sabedoria, hoje nós temos a liberdade de dobrar os nossos joelhos, tanto na igreja como na nossa casa, e pedir ao Senhor sabedoria do alto. Aleluias, para que nós possamos abrir esse tesouro que está dentro de nós. Nós somos o vaso de barro hoje, aleluia, que o Senhor nos fez, e esse tesouro tem que estar guardado dentro de nós, mas nós temos a condição de abrir, porque nós temos a chave, aleluia, porque é a sabedoria do céu, a sabedoria que o Senhor nos dá do alto, não é a sabedoria desta terra. Nós sabemos que tudo vai aumentar, como diz aqui na palavra do Senhor, a ciência vai aumentar grandemente, né? Então, a sabedoria vai aumentar, a salvação, nós sabemos que vai aumentar até o Senhor voltar, né? Vai estar cada vez aumentando, cada vez mais pessoas chegando a Deus, né? Essas pessoas que estão passando por tribulação agora, que estão vendo essas coisas aí que está acontecendo mesmo, eles vão procurar uma salvação para eles, eles vão saber que existe um Deus, e eles vão querer ser salvos, eles não vão querer passar, né, por essa tribulação, por esse julgamento que o Senhor vai enviar a esta terra. Então a nossa base de segurança e estabilidade, irmãos e irmãs, está em Cristo Jesus. As nossas raízes têm que estar estável, glorificado é o nome do Senhor, não instável, amém? Nós temos que ter equilíbrios na nossa vida emocional, na nossa vida espiritual, aprender como tratar com as pessoas, né? Muitas vezes nós agimos como pessoas do mundo, qualquer problema, qualquer luta, muitas vezes nós não estamos, né, estabilizados em Cristo, então nós fazemos coisas erradas, erramos, pecamos, falhamos, né? Mas aí nós temos que nos humilhar, pedir perdão para o Senhor e recomeçar todos os dias uma nova vida na nossa vida, aleluia. No Salmo 46 ele diz: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza, é o meu pronto auxílio da tribulação. Então Ele é nosso socorro em todo tempo, queridas irmãs. Nós não podemos nem precisamos estar preocupadas se nós aprendemos a ter essa sabedoria do alto. Nós sabemos em quem nós vamos recorrer, para quem nós vamos pedir essa força para nossas vidas, aleluia, glorificado é o nome do Senhor. Eu estudando essa palavra, que eu tive pouco tempo para estudar essa palavra, eu estava com visita, eu disse para a irmã, né, para a irmã Ana, digo, não sei se vai dar, irmã Ana, porque eu vou receber visita dos meus irmãos, minha família veio para passar os feriados aí conosco, se reunimos, foi bênção de Deus, são tudo cristão, falando das coisas do céu, das coisas de Deus. E ontem de tarde, recém que eles saíram da minha casa. Então, daí, quando eles saíram, eu fui pegar um pouco e estudar. E hoje, 5 horas da manhã, o Senhor me despertou de novo para mim ler mais um pouco, para estudar mais um pouco, né, para mim. E o Senhor foi me dando coisas, irmãos. Como Ele me deu, né, nós nos comparando, irmãos, se nós andarmos num carro, né, que não tem estabilidade, se nós estarmos nesse carro, esse carro não tem estabilidade, nas curvas perigosas, nós podemos sair fora da estrada, podemos capotar, podemos causar acidentes a terceiros, podemos fazer muitas vítimas através de um acidente, cair em precipícios, né? E aqueles que viajam conosco, aleluia, que Deus se referia à nossa família, à nossa casa, a nossa família, aqueles que viajam conosco podem todos perecer, se nós não tivermos essa segurança, essa fortaleza no Senhor, aleluia. E Deus me falava também da nossa casa, a firmeza da nossa casa tem que estar firmada, como diz lá em Mateus, a nossa casa, se não estiver ela bem estabilizada, bem firmada, num alicerce bem resistente, qualquer vento, qualquer temporal, qualquer chuva, qualquer rio, qualquer inundação, queridos irmãos, pode sucumbir aquela casa, e as pessoas que estão conosco, os nossos familiares, né, que nós somos responsáveis para orar por eles, para trazer a salvação para toda a nossa família, podem sucumbir, toda a família pode se perder, pode morrer, no sentido literal ou no espiritual, conforme a nossa maneira de agir, conforme as nossas atitudes, porque muitas vezes eles olham não para aquilo que nós falamos, mas para aquilo que nós fizemos, aleluia. Então a nossa estabilidade tem que estar bem firmada, as nossas raízes tem que estar bem firmadas em Cristo, e o que nos dá essa segurança, essa confiança, mesmo em tempos difíceis de tribulação, de provas, de enfermidade, de escassez, é o Senhor Jesus. Ele diz em São João 14,
né? 6, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Ele nos mostra o caminho certo a ser seguido, né? A atitude correta de nós tomarmos na hora de dificuldade, na hora de indecisão, na hora de dúvidas, que muitas vezes nós se atrapalhamos, né? Perdemos o equilíbrio muitas vezes. Aleluia. A nossa família está vendo, está olhando para nós, né? O nosso esposo, nossos filhos, aqueles que convivem conosco, nossos vizinhos. Nós somos uma carta aberta para o mundo. Aleluia. Somos muito observados. O crente é muito observado, queridos irmãos. Vocês nem imaginam o quanto nós somos observados. Aleluia. Então nós temos que ter essa firmeza no Senhor, aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos, né? Como nesse nosso devocional de hoje, né? O temor do Senhor será o teu tesouro. Então essa vitória nós não podemos perder, irmãs. Não podemos perder esse tesouro na nossa vida. Aleluias. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Santo, santo é o Senhor. Esse devocional que nós temos agora, eu não tinha adquirido ele, mas é maravilhoso os estudos que vêm cada dia. Eu me maravilho vendo as irmãs fazendo a leitura, e eu leio, acompanho em casa também. Então o temor do Senhor é a chave, irmãos, que abre esse tesouro. E se nós estivermos num momento como a irmã leu aqui no devocional, que as nossas emoções elas estão abaladas como nem uma montanha russa, numa hora nós estamos forte, parece que estamos forte, né? Estamos fervorosos no Senhor, mas outra hora a nossa fé parece que diminui. Nós estamos que nem numa montanha russa, uma hora nós estamos lá em cima, parece que estamos, né, no auge, que nada nos atinge, outra hora nós estamos lá embaixo. Essa parte, quando nós baixamos a nossa parte emocional, irmãos, aleluia, que nós temos que vigiar, porque aí está o perigo, aí está uma oportunidade certa para nós cairmos, para nós pecarmos, e levamos quantas pessoas junto, muitas vezes machucamos outras pessoas que estão conosco com palavras, com ações, né, que vão entristecer nossa família, né? Nosso relacionamento. Quantos relacionamentos terminam por falta de sabedoria da mulher, da esposa? Não é verdade, irmãos? E nós vemos muitas famílias se destruindo hoje em dia, porque a raiz da esposa não está completamente estabilizada. Qualquer coisinha ela perde as estribeiras, ela baixa o nível, às vezes as palavras não são condizentes com aquilo que ela diz que é, então ofende às vezes da casa, o esposo. Qual é o marido que vai aguentar uma mulher rixosa dentro de casa? Uma mulher que não dá um exemplo, que não tem paz, não tem equilíbrio para falar, para falar sobre um problema, ela vai discutir, ela vai levantar a voz mais que ele. E aí o que vai dar, irmão? Vai dar separação. O casal vai se destruir e os filhos também não vão aguentar uma mãe que não tenha sabedoria dentro da sua casa. Aleluia. Então nós temos muitas vezes, irmãos, que rever as nossas raízes. Aonde está o problema que está acontecendo, essa desestabilização nas nossas raízes, que muitas vezes nós falhamos, nos desequilibramos emocionalmente, mas nós temos que correr para a nossa segurança, queridos irmãos, e rever o que aconteceu nas nossas raízes. Temos que admitir que temos algo errado, porque nós temos sabedoria, nós podemos, né? Nós sentimos, eu errei, nós temos o Espírito Santo de Deus, e Ele vai nos dizer, eu agi mal. Por que eu fui falar aquilo? Por que eu não falei com brandura? Porque a palavra branda, ela suscita a ira, diz a palavra de Deus. Então, por que eu não falei mansamente, na hora que eu tinha que resolver aquela situação? E muitas vezes acontece isso, irmãos, dentro de casa. Às vezes a mulher está nervosa, às vezes não está nos dias dela, né? Não está nos dias bons. Então, ela descarrega na família aquela ira, aquele nervosismo que ela está. Aleluia. E é errado, irmãos. Então nós temos que rever e admitir, eu estou errada. Muitas vezes nós oramos, Senhor, salva o meu esposo, salva o meu filho, Senhor. Mas é nós que temos que mostrar Jesus para eles. Eles não conhecem o Senhor, eles não servem o Senhor. É nós que servimos ao Senhor. Se nosso testemunho não for bom, como é que nós vamos ganhar o nosso esposo? Nós podemos ficar 30, 40 anos na igreja, se as nossas raízes não estiverem estabilizadas em Cristo, nós vamos padecer, irmão. Eu vejo irmãs dizendo, faz 40 anos que eu oro pelo meu esposo. Pelo amor de Deus.
Mas como? Como nós se convertemos junto, eu e meu esposo, se batizamos junto, já os filhos foram se batizando também. Então eu fico pensando, mas o que está acontecendo? De forma essa esposa está agindo? Porque a palavra de Deus nos diz, a mulher sábia, ela edifica a sua casa, e a tola, ela destrói. E nós temos muitas pessoas no nosso meio, irmãos, que não têm essa sabedoria, que esse tesouro nos manda, para que nós podemos abrir esse tesouro e buscar essa sabedoria do Senhor e firmar as nossas raízes no Senhor, aleluia. Muitas vezes, queridos irmãos, como as irmãs leram agora de tarde aqui, nós temos que ver aonde nós estamos falhando e consertar, reconhecer e se chegar ao Senhor, que é a nossa fortaleza, e reconhecer que está errada, e pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para a família, e querer transformação, querer a mudança na vida, irmãos, porque só assim a família vai ser feliz, vai ser uma família unida de novo. Tem remédio? Tem remédio sim, é reconhecer, se humilhar, pedir perdão, e pedir perdão para a família também, aleluia. Então, irmãs queridas, e aqui nos diz a palavra do Senhor também, a ver onde nós estamos falando, de consertar, precisa ser consertado, como Jesus fazia. O que Jesus fazia? Na hora do sofrimento, na hora da angústia do Senhor Jesus, ele sabia que ia ter que passar pelo Calvário, mas ele não se desesperou, ele se retirava e ia para quem? Não ouvia a voz de estranhos, como a irmã leu aqui de tarde, nessa palavra, Nós não podemos dar crédito a vozes estranhas, que às vezes vem até no nosso pensamento, que a palavra de Deus diz que o nosso coração é enganoso, quem o conhecerá? Nós às vezes achamos que a nossa decisão é certa, e às vezes nós precisamos ir até Jesus, ouvir a voz do Senhor, o que Ele vai nos dizer, que nem Abacuque, ele orava ao Senhor, porque a situação de Judá estava muito agravada, ele pediu ao Senhor para avivar aquela obra. E quando ele foi ter a resposta do Senhor? Quando ele foi para a torre de vigia. Aí ele ouviu a voz de quem? A voz do mestre. E o Senhor deu as instruções para ele, ele foi mais que vencedor. Se nós olharmos para Asaf, no Salmo 73, a mesma coisa, Asaf, ele olhava para o ímpio, prosperando e prosperando, e diz a palavra de Deus que os meus pés quase resvalaram. Quase se desviou, e ela era um levita da casa do Senhor, mas estava errando, as raízes dele não estavam firmadas em Cristo, aleluia, não tinha estabilidade a raiz dele, porque o salvo em Cristo, pode vir o vento que vier, pode vir a tormenta, pode vir o problema que vier, a raiz dele está estabilizada, não em homens, não em político, nem em governo, aleluia, nem crises aí que acontecem no mundo, nossas raízes têm que estar estabilizadas no Senhor. Eu estava pensando, sabe o que, irmãs, hoje, olhando, que tem a passagem que nos fala do joio e do trigo, muitos a aparência é igual, aleluia, tu olha em cima do solo, é a mesma coisa, é trigo, tu acha que tudo é trigo, mas lá no oculto, onde tu não vê, o Senhor me revelava, as raízes estão entrelaçadas no joio e no trigo, lá embaixo da terra, ninguém vê. Aí onde pode acontecer também de vir coisas para as nossas raízes, o nutriente de outras coisas venenosas, muitas vezes, que a gente não vê, aparentemente não vê. Mas se nós temos os olhos espirituais, a sensibilidade do Espírito e discernimento, como as irmãs falaram aqui, o discernimento espiritual é muito importante na vida do cristão. Nós temos que ter discernimento de espírito e perceber, não olhar só para aquilo que está em cima do solo, aparente, mas o que está embaixo do solo, aonde está a firmeza daquela árvore. Ali nós temos que observar se não tem alguma outra raiz entrelaçada que está tirando a vitalidade daquela raiz, que essa planta já não está mais com viçosa como ela tinha que estar mais. Aleluia. Muitas vezes não prospera, não anda. O ministério não prospera, vai ver lá embaixo do solo, o que tem nessa raiz. E às vezes a pessoa não se dá conta, falta aí o discernimento espiritual. Nós pedimos para o Senhor nos dá. O Senhor nos dá, queridas irmãs.
Ali em Provérbios 1:7, nos diz a palavra do Senhor também: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Mas nós não somos loucos, nós somos servos do Senhor, e o Senhor está falando conosco nesta tarde, aleluia. Salmo 119 nos diz que a palavra de Deus, ela é pura, aleluia, ela é escudo para a nossa vida. Eu estava vendo ali do Senhor Jesus, né? Ele não se preocupou, não que ele não se preocupasse, ele se retirou a hora do sofrimento, a hora da dor, a hora da luta, e ele foi ouvir a voz do Senhor. Naquela hora o Senhor já não aguentava mais o que ele estava passando, mas ele não desistiu de mim, ele não desistiu de você, ele foi até o fim, até o Calvário, até a morte de cruz, por causa minha e por causa de você que está aqui nesta tarde, aleluia. Mas ele: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, porque ele não aguentava mais, queridas irmãs. Ele: todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Aleluia. Às vezes nós estamos em crises, em situações que nós não estamos aguentando mais. Mas é momento de nós humilhar e se retirar. Se retirar, não ouvir vozes. Não, faz assim, faz assado, faz daquele jeito que vai dar certo para ti, tu vai ter vitória. Não, é teu secreto com Deus. É a tua intimidade com Deus que vai estabilizar tuas raízes. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Eu vou parar por aqui, que nós já estamos passando do horário já, mas antes de eu terminar aqui, irmãos, eu queria que as irmãs se colocassem em pé, e vamos fazer juntas, irmãs, uma oração nesta tarde, aleluia. Antes de uma oração que nós devemos fazer todos os dias, queridos irmãos, antes de nós sair da nossa casa, para nós ficarmos firmes, fundamentada no Senhor Jesus, com a nossa salvação, com a sabedoria e conhecimento. Romanos 12:2 ali nos diz a palavra do Senhor. Nós vamos ser transformadas conforme a renovação do nosso conhecimento. Aí que nós vamos ser. Nós temos que procurar conhecer mais a Deus, buscar mais a Deus, amém, queridos irmãos? Vamos colocar em pé e vamos dizer assim, irmãs, uma oração nesta manhã, nessa tarde, perdão, aleluia. Que o Senhor é nosso tesouro, né? Que o Senhor firme os nossos passos, aleluia. Nos diz assim essa oração: que a tua sabedoria, Senhor, vamos repetir todos juntos, irmãos, que a tua sabedoria, Senhor, governe as minhas escolhas, e o teu conhecimento ilumine o meu caminho. Estabelece o meu coração na tua verdade e torne o teu cuidado para mim. Que eu viva este dia com estabilidade, com paz, com direção segura, em nome de Jesus. Todos os dias, se você puder fazer essa oração, pedindo essa sabedoria do alto, essa firmeza que vem do Senhor, essa força que vem do Senhor, né? Que o Senhor venha a ser o nosso alicerce, né? O nosso alicerce seja a tua riqueza, a tua sabedoria. Amém, queridos irmãos? Não sei se vou fazer oração, irmãs, vamos orar? Tem alguma necessidade? Alguém quer passar aqui na frente para receber uma oração? Nós vamos estar orando, já estamos passando da hora, era para até 16h20, já é 16h40. Alguém quer passar aqui na frente? Nós vamos orar daqui mesmo, cada um põe a mão no seu coração aí onde você está. Nós vamos estar fazendo essa oração em nome de Jesus, né? E o meu desejo do meu coração é que cada uma de nós, irmãos, seja fortalecida, que as nossas raízes estejam estabilizadas na palavra do Senhor, amém? Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos, Jesus querido, por essa tarde maravilhosa, na tua presença, pela vida das irmãs que vieram aqui pela primeira, pela segunda, pela terceira vez, aquelas que nos visitam, Senhor, que o teu Espírito Santo traga o conhecimento de cada uma de nós, Senhor, a tua verdade, Senhor, essa firmeza, Senhor, essa constância que nós temos que ter como cristãos, Senhor amado. Senhor, venha abençoar cada família
família, cada mulher, que ela venha ser uma mulher sábia, que venha edificar o seu lar, que venha edificar a sua família, Pai, que ela busque no Senhor, na leitura da palavra, lá, Senhor, na sua intimidade, no seu quarto contigo, Pai querido, esse secreto, Senhor, aonde nós arrumamos firmeza, Senhor, aonde nós temos, Senhor, a confiança, a segurança, que o Senhor governe a nossa vida, que o Senhor governe a nossa casa, Paizinho querido. Abençoa cada uma das tuas filhas nessa tarde, em nome de Jesus. Leva cada uma guardada, fortalecida no teu Espírito Santo. Faz a obra, Senhor, que nada, nenhuma outra raiz, Pai querido, venha se entrelaçar com as nossas raízes, que nós venhamos ter discernimento de espírito para repreender toda ação contrária, todo pensamento contrário, Pai querido, que nos leva muitas vezes a pecar, a errar. Se nós fizermos, Senhor, esses erros, cometermos, que nós venhamos ter a grandeza, a humildade de chegar ao teu Senhor e dizer: eu estou doente, as minhas raízes estão precisando de cura, Senhor, e só o Senhor é minha fortaleza, só o Senhor é o meu refúgio, só o Senhor é a minha segurança. Me sustenta, Jesus, me guarda, guarda a minha família, guarda o meu esposo, Senhor, que eu possa daqui para frente ter sabedoria e brandura para falar, Senhor, com a minha família, dar um bom testemunho para os meus vizinhos, que eu possa ser como a Bíblia para eles, que ao olhar para mim, Senhor, para a minha vida, para o meu testemunho, eles possam ver a Ti através de mim, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e já te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer daqui para frente, Senhor, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém? Senhor, Deus leve vocês guardados, protegidos debaixo da sua mão de poder, em nome de Jesus. Que teu lar seja uma bênção, que você seja uma bênção na tua quadra, ali no teu bairro, na tua rua, aleluia. Que você tenha a palavra de sabedoria do Senhor para falar para aquele que está perdido, para aquele que não tem salvação ainda. Amém, queridos?